Pessoal, bom dia. Estamos indo aqui para mais uma videoaula. E como vocês podem perceber, o formato aqui, a estrutura da nossa gravação, elas passou por algumas mudanças, né? Então, aqui é uma aula de teste, obviamente, para que vocês possam avaliar as condições novas de gravação, buscando sempre melhorias, né, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Essas modificações elas foram feitas basicamente por alguns motivos. O primeiro deles, a pedido de vocês, né? Vocês colocaram que as nossas videoconferências estavam travando muito, o áudio estava muito ruim, a imagem estava congelando. Então aqui é um teste para ver se nesse novo formato nós conseguimos fazer aulas de melhor qualidade nesse sentido. Então hoje é um vídeo gravado, né? Mas se tudo correr bem, se vocês disserem que tá bacana, que tá ok, que o áudio tá bom, né? Já fizemos um teste na sexta-feira, durante a aplicação da nossa atividade. Vocês disseram que não estava travando, então provavelmente para as próximas aulas a gente vai tentar fazer videoconferência nesse formato. Você não me vê, quer dizer, você não vê meu rosto, mas aqui a gente pode trabalhar o conteúdo da mesma forma, talvez até com uma qualidade de áudio bem superior ao que dos vídeos anteriores e da videoconferência como a gente estava fazendo nas dependências da escola. Mas repito, esse vídeo é um vídeo teste, eu quero que vocês possam avaliar os mesmos fatores de sempre, o áudio, a qualidade do vídeo e se a forma como eu vou apresentar para vocês se torna também mais, né, fácil de compreender. Então, o primeiro motivo foi a solicitação de vocês. O segundo motivo é que eu estava buscando uma forma que fosse mais prática de gravar também. Porque, como vocês sabem, não é só gravar a videoaula. Esse material ele tem que se passar por todo um processo antes de chegar até vocês. E esse aqui, pelo menos para mim, é uma forma mais prática. E um terceiro motivo é que, assim, o nosso conteúdo é química orgânica. Ele precisa de muitas estruturas. Então, tanto fazendo a gravação no quadro, como eu estava fazendo, como fazendo videoconferência com vocês nas dependências da escola, fica muito limitado. Então, por exemplo, eu estou sentindo falta de pegar uma questão, digamos, do Enem, que tem uma cadeia complexa, ou qualquer outra questão do outro vestibular, que tem uma estrutura um pouco maior, porque eu vou gastar um tempo absurdo desenhando a bendita da questão. E aqui eu posso colocar já a questão no papel para a gente poder comentar e resolver. Então, assim, repito, a palavra final é de vocês. Eu particularmente vejo aqui, nesse novo formato, muitas vantagens. Agora eu quero escutar vocês. Então, quem puder dar um retorno, seria muito bom, tanto para mim como para vocês. Tá certo? Então, vamos começar aqui. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito da isomeria geométrica. Nas aulas anteriores, nós comentamos sobre a isomeria plana, né? Conhecemos, na verdade, o fenômeno da isomeria. Falamos das isomerias planas de cadeia, de posição, de função, de metameria e tautomeria. E na aula de hoje, nós vamos começar com as isomerias espaciais, sendo que agora, nessa aula, nós vamos falar da isomeria geométrica. Veja, como eu comentei para vocês, a isomeria plana precisava de uma comparação entre o composto A e o composto B, e mediante essa comparação eu iria encontrar a isomeria que ali existia. No caso da isomeria espacial, tanto a geométrica como a óptica, eu não preciso fazer essa comparação. Porém, eu tenho que observar se aquele determinado composto tem as condições, né, necessárias para a existência daquela determinada isomeria. Paulo, como assim as condições? Bem, nós vamos chamar aqui de condições de existência. Ou o composto tem essas características, ou a isomeria, seja ela geométrica ou óptica, que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, ela simplesmente não existe. Tudo bem? Então vamos lá. No caso da isomeria geométrica, nós temos duas condições que têm que ser observadas. Se ela não tiver, se o composto não tiver essas duas condições, a isomeria simplesmente não existe. O primeiro caso, nós vamos falar dos compostos com ligação dupla, certo? Aí já fica a dica.
Se eu estou falando de compostos com ligação dupla, subentende-se então, pessoal, que, por exemplo, um alcano, que é um hidrocarboneto, né, de cadeia aberta com ligação simples, não tem como existir uma isomeria geométrica em um alcano. Paulo, e no caso de um alcino? Também não. Então, a primeira situação é, eu vou observar se o composto tem ligação dupla. Essa é a primeira condição. Se ele tiver ligação dupla, eu vou partir agora para observar uma segunda coisa, que é o seguinte. Prestem muita atenção, tá? Observe o composto aqui abaixo. Veja, eu tenho aqui a ligação dupla, ou os carbonos que fazem a ligação dupla, tá aqui, certo? Nós sabemos que o carbono faz 4 ligações. Das 4, 2 já estão aqui, restando, portanto, mais 2 ligações para cada carbono. Esses grupos aqui com os quais o carbono está fazendo essas ligações foram nomeados aqui de R1, R2, o que está ligado ao primeiro carbono, R3 e R4 está ligado ao segundo carbono. Então, pessoal, prestem atenção. Além de ter ligação dupla, certo? O composto vai ter que obedecer à seguinte condição. Esse grupo R1 e esse grupo R2, eles têm que ser diferentes. E o grupo R3 e o grupo R4 também precisam ser diferentes. Paulo, não entendi. Vamos de novo. Eu vou observar aqui o carbono que tem a ligação dupla. Parênteses, pode vir mais de uma dupla? Pode, não tem problema nenhum. Se vier 2 ligações duplas, o que é que eu vou fazer? Você vai fazer essa mesma análise que eu estou fazendo aqui para essa ligação. Se tiver 10 ligações duplas, você vai analisar as 10 ligações. Com um pequeno detalhe. Se você perceber essa condição aqui em uma delas, como eu disse, pode ter 10 ligações. Se em uma delas houver ou existiu, você perceber essas condições, a isomeria geométrica já está confirmada, certo? Então você, em casos de compostos que tem mais de uma ligação dupla, aqui no nosso caso só tem uma, porque é o exemplo inicial, mas em compostos que tem mais de uma ligação dupla, se em uma delas, em uma única delas, né, já tiver essas condições, a isomeria já está confirmada. Eu não preciso ter essas condições em todas as ligações. Então vamos voltar. Eu tenho aqui um carbono que está fazendo ligação dupla. Como eu disse, sobram 2 ligações para cada lado, chamadas aqui de R1, R2, R3 e R4. Então, a primeira condição é ter a ligação dupla. A segunda condição, como eu acabei de dizer, é que esse grupo e esse grupo sejam diferentes, R1 e R2. Então, os grupos que estão ligados ao mesmo carbono, eles não podem ser iguais, certo? Da mesma forma, R3 e R4, certo? R3 e R4 também precisam ser diferentes, caso contrário, a isomeria não existe. Vamos então pegar aqui um exemplo para a gente ver. Vamos pegar aqui o but2N. Está aqui a estrutura dele. Veja, se eu fizer o desenho do composto, de novo, observe só os carbonos aqui, ó, da ligação dupla. Se eu comparar essa estrutura aqui com essa daqui, esse é o meu R1, esse H é o meu R2, esse H é o meu R3 e esse H3 é o meu R4. Então, perceba aqui. Vamos lá. Esse grupo e esse grupo, eles são o quê? São diferentes. Da mesma forma que esse grupo e esse grupo, eles também são diferentes. Então, esses grupos aqui não podem ser idênticos. Paulo, e se for igual só de um lado e do outro for diferente? Não pode ser igual em nenhum dos dois lados, nem desse lado, nem desse. Aí o que é que você pode perguntar? Mas Paulo, esse grupo e esse, eles são iguais. Não tem problema. Por quê? Porque eles estão conectados a carbonos diferentes. A regra é, tem que ter ligação dupla, nesse nosso primeiro caso. E a segunda regra é, esses grupos que estão ligados no mesmo carbono, eles têm que ser diferentes. Eles não podem ser iguais, tá certo? Aí o que é que acontece? Dentro da isomeria geométrica,
vão existir as subdivisões ou as classificações, chamadas de isomeria cis e trans e a isomeria EZ, tá certo? Eu vou falar agora da cis e trans e daqui a pouco eu chego na isomeria EZ. O que é essa isomeria cis e trans e o que é essa isomeria EZ? É basicamente o seguinte. Observe aqui a representação que eu coloquei aqui em cima. Veja, se eu voltar o composto, eu vou perceber novamente. Ó, aqui, vamos analisar de novo. Aqui eu tenho os carbonos da ligação dupla. De novo, esse grupo é diferente desse. Esse grupo aqui é diferente desse. Condição de existência da isomeria geométrica. No entanto, o que é que acontece? Vamos supor, né, que eu vou passar aqui uma reta. Não vai ficar reto, obviamente, mas eu vou tentar passar uma reta. Vamos passar aqui uma reta, certo? Dividindo esse composto em dois planos. A parte de cima e a parte de baixo. Se eu dividir aqui para não misturar. Então, essa reta aqui dividiu o composto na parte de cima e na parte de baixo. Pessoal, perceba que na parte de cima, os grupos que ficaram aqui são iguais. Assim também como os grupos que ficaram embaixo. Quando isso acontece, dos grupos que ficam do mesmo lado serem iguais, nós denominamos isso de isômero cis. Paulo, isso tem que acontecer dos dois lados, da parte de cima e na parte de baixo? Não. Basta acontecer em um dos lados. Então, digamos que só esses dois fossem iguais, esses aqui fossem diferentes, não tem problema, é isômero cis do mesmo jeito, certo? Então, repetindo, essa representação aqui é chamada de isômero geométrico cis. Os grupos aqui, dividindo o composto em dois planos, em duas partes, parte de cima e parte de baixo, parte superior, parte inferior, sei lá como é que você quer chamar, esses dois grupos aqui são iguais. E estão do mesmo lado, estão os dois na parte superior. Ou você pode olhar aqui por baixo também, esses dois grupos são iguais e estão na parte inferior, isômero do tipo cis. Observe agora o outro desenho que está aqui. As ligações ficaram um pouquinho deslocadas, infelizmente, por conta do desenho, mas eu acho que dá para entender. Veja, esse hidrogênio está ligado a esse carbono. De novo, fazendo a conferência, esse grupo e esse são diferentes. Condição atendida. Esse grupo e esse também são diferentes. Condição atendida. No entanto, galera, preste atenção agora. Quando eu comparo os planos superior e inferior, a parte de cima com a parte de baixo, olha o que é que acontece. Na parte de cima eu tenho um H e um CH3. Esse grupo não é igual a esse. Na parte de baixo, CH3 e H. Esse grupo não é igual a esse, diferente dessa estrutura. Quando isso acontece, dos grupos não serem iguais, ou melhor dizendo, se você olhar, os grupos que são iguais, ó, o CH3 tem um CH3 em cima e um CH3 embaixo. Quando isso acontece, dos grupos ficarem em planos diferentes, eu vou dizer que isso é um isômero do tipo trans, certo? Então, novamente, o que é um isômero trans? Primeiro, lembre-se de uma regra que eu mencionei para vocês, que eu só posso classificar uma isomeria quando ela existe. Então, falar em isômero cis e isômero trans só se e somente se a isomeria geométrica existir. Se a isomeria geométrica não existir, eles automaticamente também não existem, porque são uma classificação da isomeria. Então, isômero trans. O que é o isômero trans? É quando os grupos iguais estão ocupando lados opostos. Plano superior, plano inferior. Repito, aqui aconteceu uma coincidência dos dois grupos serem, semelhantes. Mas não é necessário, tá bom? A segunda situação, a primeira situação foi com a ligação dupla, Nós analisamos as ligações duplas. Agora, a outra condição, que além da ligação dupla, a isomeria pode acontecer em compostos cíclicos.
certo? Atenção só para um detalhe: compostos cíclicos não aromáticos, certo? Compostos cíclicos não aromáticos. Os compostos aromáticos não têm isomeria, né? Isomeria geométrica. E aí o que é que vai acontecer? Aqui novamente eu tenho uma estrutura de um composto cíclico, né? Tem a cadeiazinha fechada. E aí o que é que acontece? Aqui foi colocado o H2 e o que é que nós temos que perceber aqui? A mesma regra do composto com ligação dupla. Perceba. Do lado de cá, neste carbono, eu tenho o grupo A e o grupo B. Do outro carbono, eu tenho o grupo X e o grupo Y. E qual é a regra? Como eu já disse para vocês, esse grupo e esse não podem ser iguais, eles precisam ser diferentes. A mesma coisa aqui, esse composto e esse grupo e esse, né, não podem ser iguais, eles têm que ser diferentes, certo? Paulo, a mesma regra daqui de cima se aplica para cá? Também, como está dito, ó, A e X podem ser iguais, não tem problema, porque eles estão em carbonos diferentes. B e Y podem ser iguais, não tem problema. O que não pode ser igual, pessoal, são os grupos que estão no mesmo carbono, certo? Paulo, por que você não olhou o H2? Exatamente por isso, porque se eu desmembrar aqui, olha só, H2 são dois Hs, não é isso? Dois hidrogênios. Então, se eu for comparar aqui, pessoal, ó, esse grupo, esquecendo aqui o H, eu desmembrei, tá? Esse grupo e esse são iguais. Então, esse carbono aqui, especificamente, ele não tem isomeria, ele foi eliminado. Ficou esses dois. Repito, podendo existir isomeria neles, caso esse grupo seja diferente desse e caso esse grupo seja diferente desse, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Vamos considerar aqui o exemplo do 1,2 dimetilciclopentano. Eu já coloquei a estrutura pronta para a gente ganhar um pouco de tempo, né, para não ter que desenhar, mas volto a dizer uma coisa que eu já repassei para vocês. A essa altura do campeonato, conhecer isomeria é fundamental. Mas, só para revisar, ó, nós temos uma cadeia cíclica, certo? É uma cadeia fechada com 5 carbonos, pente, né? Ligação simples e é um hidrocarboneto. Por isso aqui a estrutura dos 5 carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E ele é um 1,2 dimetil. Então eu tenho um radical metil, que é esse daqui, no carbono número 1. Vamos chamar esse aqui de carbono 1. E vamos chamar esse aqui de carbono 2. Vai ficar um pouquinho pequeno, mas eu acho que dá para entender. Muito bem. O que acontece agora? Primeira coisa. Por que é que nós estamos analisando só esses dois? Porque, repito, se nós observarmos os outros carbonos, é igualzinho ao que eu disse na questão anterior. No exemplo anterior, H2, H2 e H2. Esses carbonos têm grupos iguais, então eles estão eliminados. Eu não vou olhar para eles, eles estão fora de questão. Aí o que acontece? Observe só. Primeiro, existe isomeria nesse composto? Existe. Por quê? Porque esse grupo é diferente desse. Eu já tenho a isomeria desse lado. Confirmado também do outro. Lembrando que, como eu disse, não adianta ser diferente só de um lado. Tem que ser diferente dos dois lados. Certo? Então, aí o que acontece? E que estrutura seria essa? Bem, essa daqui, ó, os grupos, tá aqui a retinha. Eu vou repassar aqui para ficar mais visível, ó, tá vendo? Ó, tô dividindo aqui o plano. E o que acontece? Os grupos iguais ficaram do mesmo lado. Por isso que esse composto é o cis 1,2 dimetilciclopentano. Do outro lado, o que acontece? De novo, eu tenho aqui a retinha, ó, dividindo o composto em dois planos. E agora, se observar, ó, o CH3, um CH3 ficou em cima e o outro CH3 ficou embaixo. Um H ficou em cima e um H ficou embaixo. Por esse motivo é que ele é o trans 1,2 dimetilciclopentano.
Certo, pessoal? Então, recapitulando, né, a isomeria geométrica ela pode acontecer tanto em compostos que têm ligação dupla, como em compostos cíclicos, desde que ele não seja, né, aromático. Se for aromático, não tem possibilidade de isomeria geométrica. Tudo bem? E aí, novamente, ela se classifica em duas categorias. A primeira delas é a categoria cis e trans. Quando é que é cis? Quando os dois grupos ficam do mesmo lado. Os dois no plano superior ou os dois no plano inferior. E é trans quando os grupos ficam em lados opostos, um na parte de cima, outro na parte de baixo, ou um no plano superior e outro no plano inferior. Beleza? Muito bem. Aí o que é que acontece? Existe uma outra situação de isomeria geométrica que é chamada de isomeria EZ. O que acontece com essa isomeria? Bem, vamos observar aqui o composto colocado no exemplo 2. Né? Primeira coisa, vamos observar se a isomeria existe, para depois tentar classificar. Bem, nós temos aqui novamente uma cadeia cíclica, uma cadeia fechada, né, de 5 carbonos. Então, já satisfaz a primeira condição. O próximo passo é, como nós fizemos na questão anterior, já vou eliminar esses carbonos. Não vou nem olhar para eles. Vou me concentrar nesses 2 carbonos aqui de baixo. Certo? O que acontece? Esse carbono aqui está ligado com quem? Com CH3 e com H. Então, vamos lá. Esse grupo aqui é diferente desse? É diferente desse. Sendo assim, eu tenho já a condição aqui atendida. Do outro lado, eu tenho CH2CH3 e CH3. Esse grupo e esse são diferentes? São diferentes. Então, a isomeria, ela existe. O próximo passo é, vamos analisar agora os planos. Vamos passar aqui de novo a reta, para a gente poder analisar. E olha só o que acontece. O CH3 ficou em cima e esse CH3 ficou embaixo, certo? Como é que a gente chama isso? É uma estrutura do tipo trans. Ficou um grupo em cima e um grupo embaixo. Aqui do lado, nós temos exatamente a mesma situação, certo? Analisando aqui esses 2 carbonos. De novo, eu já vou descartar esses aqui, porque são iguais. E vou me concentrar só nesse. De novo, pessoal, vamos passar aqui a reta. Que não está ficando muito reto, mas tudo bem. Não tem problema. E observe só. Nesse caso aqui, olha o que aconteceu. Aqui eu tenho o CH3 e o H. Que, como nós dissemos, são grupos diferentes. E aqui eu tenho um CH3 e um CH2CH3. Aí, pessoal, o que acontece? Nesse caso, o que nós podemos perceber? Que os 2 grupos CH3 ficaram na parte de cima. Então, essa estrutura aqui representa um isômero do tipo cis. Ok? Então, essa é a regra do cis e do trans. Paulo, e no caso do E e do Z? Pessoal, é o seguinte. Nesses casos aqui, nos exemplos que a gente colocou, sempre tem uma semelhança de grupos. Seja aqui no caso em ambos os grupos, né? Ou aqui no caso só em um deles. Mas eu posso ter uma situação na qual nenhum dos grupos, nenhum deles, seja igual. Sejam 4 coisas aqui diferentes. Aí como é que funciona a regra do EZ? Eu vou colocar aqui de um ladinho. Porque assim, ela não é muito comum de aparecer não. Mas a gente tem que considerar todas as possibilidades. Então como é que funciona a regra do EZ? Segue as mesmas regras do cis-trans. Só que, repito, quando que eu vou aplicar isso aqui? Quando os grupos forem completamente diferentes. 4 grupos completamente diferentes. Aí, como é que funciona? Pessoal, é assim. Vamos ver se eu consigo ser claro aqui o suficiente. Prestem muita atenção. O E e o Z vão ter a seguinte correspondência. Certo? Qual é a correspondência? O E equivale à isomeria trans. E o Z
equivale à isomeria cis. Paulo, como assim? Quando você for analisar a isomeria geométrica, primeiro você vê se ela existe. Ponto. Sempre lembre disso. Não vá analisar a isomeria, né? Classificar uma isomeria que não existe. Tudo bem. Aí o que é que você vai fazer? Quando você analisar que ela existe, você vai para os grupos. Se você pegar 4 grupos como esses aqui, que tem grupo igual, você vai classificar em cis ou em trans. Se você pegar 4 grupos totalmente diferentes, você vai para a isomeria E e para a isomeria Z. Repito, primeira coisa que você tem que lembrar é o que é isomeria E e o que é isomeria Z. Isomeria E é como se fosse a posição trans. Isomeria Z é como se fosse a posição cis. Só que, o que é que acontece? Como eu disse, você vai ter uma estrutura na qual, observe só, na qual você vai ter 4 grupos diferentes, 4 grupos completamente diferentes, ligados aos seus carbonos, ok? Quando você observar isso aqui, qual é o problema? A regra do cis-trans, eu separava os grupos que eram iguais, tá vendo? 2 grupos iguais, cis, do mesmo lado, né? Grupos iguais em lados opostos é trans. E quando as 4 coisas são diferentes, como é que eu vou fazer? Muito simples. Eu vou levar em consideração o grupo que tiver o maior número atômico, ou o tamanho do grupo no caso, certo? E esse grupo vai receber o nome de grupo prioritário. Paulo, não estou entendendo nada do que você está dizendo. Pois muito bem. Vamos supor aqui que o X tem um número atômico 5, o Y tem um número atômico 9, o Z tem um número atômico 7 e o W tem um número atômico 4. Certo? Então, preste atenção. Os 4 grupos são diferentes. Então, como é que eu vou fazer essa classificação em Z? Como eu disse, eu vou escolher o grupo de maior número atômico. Entre o X e o Y, o X é 5, o Y é 9. Quem é o maior número atômico? É o Y. Então, ele vai ser o meu grupo de prioridade. Desse lado aqui, certo? Do outro lado, quando eu comparo o Z e o W, o Z, número atômico 7, o W, número atômico 4. Então, nesse caso, o meu grupo prioritário é o Z, que tem um número atômico maior. Aí, o que é que acontece? Repito, lembre-se que E é equivalente a trans e Z é equivalente a cis. Então, o que é que eu posso observar? Que se eu passar um traço aqui, os meus grupos de prioridade ficaram o quê? Um na parte de cima e outro na parte de baixo. Então, esse isômero aqui, pessoal, seria o isômero do tipo E. Porque ele é o equivalente ao isômero trans. Se eu quisesse fazer essa mesma representação aqui para ser o Z, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Eu vou deixar o Z aqui no canto dele, não vou mexer com ele, certo? O W fica também aqui embaixo. E do outro lado, eu vou botar assim agora. Eu vou botar o Y para cima e automaticamente o X para baixo. De novo, se eu passar aqui uma reta dividindo os compostos, ok? O que é que eu vou perceber? Quem é meu grupo de prioridade desse lado? É o Z, porque o número atômico dele é maior do que o do W. Do outro lado, quem é o meu grupo prioritário? É o Y, porque o número atômico dele é maior do que o X. Essa estrutura aqui, pessoal, seria a estrutura Z. Lembrando que Z é equivalente a quem? Ao cis, certo? Então, é um segundo tipo de isomeria geométrica, como eu acabei de dizer e repito, equivalente à forma cis e à forma trans. Só que com essa
particularidade. Enquanto na cis e na trans você tem que ter essa semelhança entre os grupos, na EZ você vai encontrar grupos completamente diferentes um do outro. E no caso, o nome do composto seria alterado da mesma forma. Você colocaria ou a letra E ou a letra Z. No caso aqui, né, a letra E ou a letra Z na frente do nome. Certo, pessoal? Então ficou uma aula um pouquinho mais longa do que o que eu esperava, mas são muitos detalhes. E, novamente, como eu disse no começo da aula, agora eu aguardo o feedback de vocês em relação a essas questões para ver se dessa forma aqui ficou melhor ou se a gente pode continuar gravando dessa forma. No mais, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, se Deus quiser.